Olá, estamos aqui no segundo episódio de Transformando Karmas em Dharmas. Eu quero agradecer a primeira entrevista que eu fiz, foi muito bacana, muita gente curtiu, compartilhou, comentou. Muita gente não sabe também que o YouTube, para dar engajamento, ele precisa do like, né? De se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, colocar alguma mensagem. Então, assim, muita gente assistiu o vídeo todo, mas não fez essas observações. Então, eu peço que nesse, se quiser voltar no outro também assistir, porque está lá, coloque o like, se inscreva no canal, porque a gente depende do público para dar engajamento e ajudar as pessoas, que é o objetivo do canal, né? Então, eu quero agradecer todo mundo que assistiu. E eu estou bem feliz. Hoje é a segunda entrevista que eu faço, né? Convidei uma amiga, assim, de muito tempo, 25 anos no mínimo, que eu não sei se é isso, mas é mais ou menos isso. Não vamos falar da idade, né? Mas é mais ou menos isso. E quero agradecer a presença dela. Vou apresentar primeiro e depois ela fala um oi para vocês. Natália Sanches Fugagnoli, 44 anos, mãe de uma filha de 14, mãe solo, que é o tema de hoje. Nós vamos falar de mães solos, mas existem pais solos também. Não sou feminista, não estou aqui para julgar, né? Mas hoje a convidada é mulher e ela vai falar. Mas existem pais também, se sintam abraçados pela causa. Então vamos lá. Natália, graduada em fisioterapia, especializada e mestrada em terapia respiratória, MBA em gestão de empresas e pós-graduação em recursos humanos. Gestora de equipe há 15 anos, em transição de carreira na área de recursos humanos para apoio estratégico. Eu cansei só de falar, imagina estudar tudo isso, né? Bem-vinda, Natália, muito obrigada. Estou muito feliz com a sua presença. O intuito e o objetivo do programa é ajudar outras pessoas que acham que não tem solução, mas que tem. A gente, no momento da crise, do que está acontecendo, fala, o que eu vou fazer? Mas passa-se o tempo e vê que a gente consegue resolver, né? É isso. Muito obrigada pela presença, viu? Obrigada, Dé. Obrigada pela oportunidade. Eu estou muito feliz de você estar fazendo o canal. Eu pensei muito a respeito disso, né? Quando você falou que você ia montar o canal, eu fiquei surpresa de uma maneira muito positiva, porque eu acho que tem muito a ver com você. E você, assim, né, como você falou, a gente se conhece há muitos anos e você é uma pessoa de muita superação na vida. Sim. Então, assim, esse canal é a sua cara. Sim. Então, obrigada, né? E obrigada por todo o público que está assistindo o canal da Débora, por estar, né, curtindo e acompanhando o conteúdo, que eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Ai, muito obrigada, viu, Ná? Fico muito feliz. Tenho muito apoio das amigas, né? Então, a gente... É o que eu falo, não importa o que você tem, importa quem você conhece. Então, se você tem pessoas que você pode contar, né? Então, obrigada mesmo pela presença, viu? Imagina. Vamos lá, vamos iniciar. Eu sempre com a minha colinha, porque eu sou novata, viu? Um dia eu vou fazer ao vivo e um dia eu vou fazer sem colinha. Mas eu tô aprendendo ainda, vocês tenham paciência. Uma coisa que eu ia falar no começo, esqueci. Não tem ainda a grade toda semana, não posso falar para vocês que tem, porque eu tô organizando. Depende de muitas coisas. Eu trabalho em outra coisa, o convidado também. Aqui, o local que a gente grava também tem uma agenda, tem outros podcasts. Então, eu peço um pouquinho só de paciência, que vai ser planejado, vai ser organizado e vai ficar tudo bem. Esse é o que é começo. Peço a paciência de todos vocês, viu? Então, vamos lá, Ná. A gente vai falar de mães solos, a gente vai falar do início, que a gente, para puxar a história para entender. Quando você engravidou, idade, foi planejado, foi um choque, você estava com a pessoa, como que foi? Conta um pouquinho. Eu engravidei, eu tinha 30 anos de idade. Eu estava num relacionamento estável, né? Eu namorava o pai da minha filha. Mas, para mim, foi um pouco assustador na ocasião, né? Porque não foi planejado e eu estava num ritmo de vida muito louco, de estudar, de ir para balada, de sair, enfim, né? Uma vida muito ativa, né? Que você fazia parte dela, inclusive, continua fazendo, mas numa outra esfera. Então, assim, eu não sei por que cargas d'água, achei que era jovem demais, porque eu já estava com 30 anos. Sim. Né? Então, para mim, no primeiro momento, eu fiquei um pouco assustada, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Né? Então, depois que passa as situações, né, a gente entende a transformação que a maternidade, que um filho, né, traz para nós em relação ao amor, à maturidade, enfim. Mas, na ocasião, eu fiquei um pouco assustada, sim. Porque existe, a gente como mãe, eu sou mãe também, existe um antes e depois. A gente antes é só a gente, né? É meu sapato, é minha roupa, é meu estudo, é minha balada, é minha viagem. Quando nasce um filho, existe uma outra... A gente nasce uma mãe também, né? Porque a gente não tem fórmula, não tem
um manual que fale, ó, você tem que fazer assim, assado, a gente faz o melhor dentro daquilo que a gente conhece e sai, entendeu? Depois a gente pode até falar, nossa, deveria ter feito, mas sai e aí é uma outra pessoa, você entende? Você concorda comigo? É uma outra mulher. Sim, eu lembro assim, quando a minha filha nasceu, nós não tínhamos crianças na família. A minha filha foi uma criança que veio numa família que só tinha adultos, né? Da minha parte da família, pelo menos. Então, eu não tinha muito essa questão de cuidar de bebês, porque não tinha bebê pequeno na minha família. E tem uma passagem que eu lembro muito, eu lembro que quando eu cheguei na maternidade, quando a gente tem alta lá, depois que a gente tem o neném, né? Enfim, é até absurdo falar isso, mas eu cheguei, daí coloquei lá a Rafa, pequenininha e tudo mais, e daí chegou visita na minha casa, tinha chegado na casa naquele dia, ainda acabou virando uma cesárea, com ponto e tudo mais, e a visita estava na minha casa há um tempo já, e daí a pessoa falou, você não vai trocar a fralda dela? E eu pensei, trocar fralda? Precisa? Gente, eu vou ter que fazer isso toda hora agora. Né? Então, é isso, né? Quando você se torna mãe, é que você entende que realmente... Né? Por mais que a gente saiba que tem que trocar fralda, estou usando isso só como exemplo, mas é que na hora que a coisa acontece, é que a gente tem noção mesmo da mudança que a maternidade causa nas nossas vidas, né? Sim, é o chorar à noite, a gente não sabe o que é. É noite sem dormir, no outro dia você tem que trabalhar, entendeu? É tanta coisa que acontece. Só quem vive, não adianta a gente falar, olha, vai ser assim. Ninguém sabe, tem que viver, né? A gente sabe que para cada mulher uma experiência, né? O que eu tô passando aqui é um pouco da minha experiência, você também tá falando um pouco da sua, né? Mas para minha vida foi uma transformação muito grande. Né? Naquela ocasião eu estava com outros projetos, né? Sim. Então, você tem que rever tudo que você estava até então estruturando, né? Sim. Então, a gente... Mas graças a Deus é tudo certo. Sim, graças a Deus. E é isso aí. Agora vamos falar sobre ajuda. Por exemplo, você teve ajuda, assim, não estou falando financeira, mas assim, uma mãe, um irmão, um vizinho, alguém que ficava, por exemplo, vou buscar na escola, enquanto eu estou no trabalho, vou levar num hospital, fazer alguma coisa. Você teve esse amparo? Eu tenho bastante ajuda até hoje. Sim. Eu acho que a questão de ajuda é uma questão que eu fui muito beneficiada. Né? Quando a minha filha nasceu, eu eu fui morar no apartamento que até então eu tinha montado para constituir uma família, né? E daí fui lá morar com a minha filha. E daí quando eu estava no quarto dia que eu estava no apartamento, eu falei, que loucura que eu estou fazendo. Não sei se você lembra disso. Lembro. Aí montei uma mala para Rafa, né, recém-nascida, e voltei para casa da minha mãe, porque eu sabia que chegando na casa da minha mãe, eu ia ter uma rede de apoio muito maior, né? Então, na casa da minha mãe, eu tinha meu pai e minha mãe, ambos aposentados, então Full time na sua casa, Nossa Senhora, então assim, quem tem esse luxo, porque eu acho que isso é um luxo. É um luxo. Né? Nossa Senhora, sou muito grata a tudo isso. Aí, na casa da minha mãe, ainda morava minha irmã. Que não era casada, nada, né? Não, mas namorava já há muitos anos o meu cunhado. Meu cunhado ficava mais lá na minha casa, na casa da minha mãe, do que em qualquer outro lugar. Então, éramos em 5 adultos, os 4 e eu. E focada na neném, que só tinha ela, Focada na neném. E aos finais de semana, a madrinha da Rafa, que é minha prima, com o marido, também sempre estavam lá. Então, na verdade, eram 7 adultos para uma criança. Né? Era muita ajuda, então. Né? Era muita ajuda. E assim, nessa fase da Rafa pequenininha foi assim. Depois que a Rafa já estava com alguns meses, eu resolvi ir para sua casa. Para minha casa, né? Porque daí eu tinha que seguir a vida. Sim. Você já tinha pego um pouquinho de experiência, né? Em relação a mamar, a fralda, vai dormir, remédio, alguma coisa, né? Sim. E assim, a minha filha demorou muito tempo para dormir uma noite inteira, né? Ela foi dormir com 1 ano e 1 mês. O meu também. E eu voltei a trabalhar, ela não tinha 4 meses. Então, eu ia trabalhar muito virada, né? Eu amamentava antes de ir para o trabalho. Eu já tinha acordado no meio da madrugada, amamentava antes de sair para trabalhar e às 8 horas da manhã eu estava no trabalho. Então, eu trabalhava o dia inteiro. Então, eu ficava com sono muito interrompido, né? Que acontece com a maior parte das mães, né? E trabalhando normal, que, né? Não tô reclamando disso. Meu trabalho é uma bênção, então não é nem essa questão, mas é puxado. Não dá para falar que é fácil, né? Puxado. Tanto que a Rafa parou eu parei de dar o peito muito cedo para ela também, porque eu voltei a trabalhar e daí
descontinuou aquela questão da amamentação, Sim, né? E pedra, aí tem que dar mamadeira. e foi parando, né? E daí quando eu voltei a trabalhar também, eu também estava fazendo uma pós, então eu interrompi os estudos, né? Porque a minha filha ainda era muito pequena. Então nessa fase foi assim. E a minha rede de apoio ela foi mudando não, ela foi se modificando. Ao longo dos anos, né? É porque conforme a criança vai crescendo, vai tendo a escolinha, vai tendo outras coisas que a família não precisa estar tanto ali, né? Tanto ali. E daí minha irmã foi mãe, a madrinha da Rafa também mãe. foi mãe, daí eu fui perdendo um pouco minha rede de apoio. Né? Isso é uma reclamação, tá, família? A Rafa deixou foi de ser... dividindo as pessoas. Exatamente. A Rafa deixou de ser única, então eu estou reclamando. E assim, hoje a minha estrutura é outra, né? Chegou uma fase da minha vida que eu estava muito sobrecarregada mesmo, né? Sobrecarregada de acorda, faz toda a tarefa de manhã e deixa a Rafa na escola e trabalha o dia inteiro e pega a Rafa na escola, uma loucura mesmo. Aí tem a noite a casa, não sei o quê. Vou chegar nessa questão também. Aí uma pessoa que também foi um anjo na minha vida na ocasião, falou assim para mim, eu estava num ajuste financeiro também, né? E ela falou assim, por que você não deixa a sua filha meio período na escola? E com a diferença do dinheiro da escola, porque ela estava numa escola particular, você contrata uma pessoa para sua casa o outro meio período. Sim, que a qualidade de vida dela seria melhor até, né? E foi melhor para ela e foi muito melhor para mim, porque eu não tenho muito horário, eu tenho horário para começar a trabalhar. E não para sair, Eu não tenho horário para sair do trabalho. Então, era uma grande loucura na minha vida essa situação. Então, desde então, eu tenho uma pessoa que me ajuda na minha casa. Então, quando eu chego do trabalho, hoje, a minha vida é outra, né? Porque a minha casa está organizada, aquela rotina de cuidados da casa, né? O filho já comeu, já tomou banho, né? Ela não está sozinha, então hoje a minha filha já tem 14 anos, né? Então, ela até poderia ficar sozinha em alguns períodos do dia, mas eu tenho, graças a Deus, a condição de não deixá-la sozinha, ela fica com uma pessoa com ela, né? Então, a minha rede de apoio, ela foi modificando. Sim, conforme a necessidade, né? Então, hoje, por exemplo, meu pai e minha mãe, eles não ficam com a Rafa, porque a Rafa estuda meio período, outro meio período ela tá com a pessoa que trabalha lá na minha casa, mas tem eventualmente... as atividades dela também, né? Ela tem os esportes, então hoje a pessoa que trabalha na minha casa acompanha a Rafa, né? Então ela vai para aula de vôlei e a pessoa vai junto. Então é um luxo, outra situação de luxo que eu tenho, que graças a Deus... graças a seu esforço, graças ao meu né? esforço de trabalho, eu posso pagar por isso, né? Então... eu não vim de berço rico, muito pelo contrário, minha vida sempre foi muito simples, você sabe disso. Somos, né, Natália? Viemos de uma situação de muita simplicidade mesmo, então hoje meu trabalho me gera uma renda que eu posso ter uma estrutura de vida melhor, né? Então foi mudando, ao longo do tempo, minha rede de apoio foi mudando. Sim, isso aí. E essa rede de apoio, de ter uma pessoa quando a gente pode pagar, né, para nossa casa, é uma coisa que eu recomendo. A gente tem amiga, por exemplo, tem uma amiga nossa que foi uma das coisas que eu falei, faça isso que vai mudar a sua vida. Porque senão enlouquece, né? Sozinha a gente enlouquece. Sim. A próxima pergunta é mão na massa, você já falou um pouquinho, mas eu vou voltar nela, tá? Como foi na época, não agora que já está estruturado, mas naquela época que não estava, que era salve-se quem puder, trabalhar fora, às vezes estudar porque você interrompeu após, mas você voltou um momento da sua vida, e chegar em casa e ter essa terceira jornada, entendeu? Porque às vezes, mesmo que você tenha pai e mãe que vai buscar na escola, você tem a casa para tocar, você tem compra em mercado para fazer, você tem coisas, né? Odé, teve uns momentos da minha vida que eu não posso reclamar, né? Talvez seja até bom eu estar no podcast por isso. Quando você me chamou para vir no podcast, eu pensei assim, eu não posso ir porque eu sou tão abençoada que eu não sou referência. A maior parte das mulheres não tem a condição financeira que eu tenho. Não, Então, até eu falar, por exemplo, se você puder ter uma pessoa para te ajudar em casa, tenha. Eu sei que a grande maioria das mulheres não podem ter essa condição, né? Então, mas você é abençoada, não se esqueça, Natália, e é mérito seu também, que você não ficou no sofá reclamando. Não, eu fui pra luta, sempre falar fui. Pra todo mundo que, assim, muita gente que eu conheço reclama e não arregaça as mangas e não faz nada. Exatamente. Então, vamos lá. Deus abençoou, muito obrigado. Mas tem o trabalho também. E não é só trabalhadora, né, Dé? Porque, assim, por mais que você tenha força de trabalho, você tem que ter estudo para você poder ir crescendo profissionalmente. Galgando a sua carreira, né?
Exatamente, que às vezes a gente trabalha muito, mas você não busca adquirir conhecimento, você não tem visão Sim. de oportunidades. Sim. Então, é um conjunto de fatores que me fizeram hoje ter uma condição melhor, né? Mas me perdi, o que a gente tá falando? A gente estava falando que nessa terceira jornada, quando você não tinha ainda essa moça que cuidava, né? Aí onde chegou o esgotamento, que você acabou de comentar, você falou, chegou uma hora que esgotou. Você falou um negócio da maternidade solo, e eu queria fazer, para responder essa pergunta, eu queria fazer uma ressalva, né? Tá. A gente tem mães que são mães solo, nós temos pais que são pais solos. solo, e a maternidade solo, ela não diz respeito a uma mulher que é solteira. Porque muitas vezes nós estamos dentro de um relacionamento, Sozinhas. só que a carga é Sim. totalmente da mulher. Sim. Né? Então, teve um momento da minha vida que eu estava num relacionamento com o pai da minha filha e não estava morando ainda nesse apartamento, a gente estávamos juntos e teve essa condição de, tipo, eu sentia que toda a carga era minha, porque na prática eu que levava, eu que buscava na escola, eu que chegava em casa fazia janta, enfim, teve uma situação aí que eu comecei a me sentir muito sobrecarregada. E a gente demora para enxergar, né, Natália? Que vai levando. Vai levando. E aí eu comecei a fazer terapia. E daí eu chegava na terapia, ninguém sabia que eu estava fazendo terapia, inclusive. É o ponto esse, gente. Presta bem atenção. E eu fazia terapia no horário do meu almoço do trabalho. Então, até então, na ocasião, o meu companheiro não sabia que eu fazia terapia, a minha família, ninguém sabia que eu fazia Era terapia. pra você Era para mesmo. mim. E daí eu ia e relatava, não tô aguentando mais, porque meu trabalho é muito puxado, porque eu não aguento mais. Daí vinha na outra semana. E ela começou a pedir umas lições de casa, para eu listar como era a divisão de tarefas dentro da minha casa. E ela começou a fazer alguns exercícios para me levar à reflexão. Sim. E daí chegou um ponto que eu olhei e falei, eu Que tô papelão, sozinha. que papelão. Também cheguei. Que papelão. Você passou por isso, né? E eu falei, caramba, eu tô sozinha. Então, é tanto que, lógico que isso é uma brincadeira, quando nós nos separamos de vez, eu falei pra ela, você sabe que eu me separei por sua causa, né? Eu também falo pra minha terapeuta isso. Que fez eu abrir os olhos de que eu estava numa situação que eu já estava muito sozinha. Sim. Né? Então, e daí foi ela que na ocasião me orientou, porque daí teve a separação e tudo mais, e que ela foi me instruindo, Natália, você precisa tirar os pesos, né? O que você pode tirar de carga, Delegar tire. algumas coisas, né? Se ame mais, se proteja mais, peça mais ajuda. E o que você puder abrir mão, abra mão. Sim. Então, nessa ocasião que eu me sentia realmente muito sobrecarregada, porque era um trabalho, realmente meu trabalho é muito puxado, sempre foi. Né? Eu sou líder de equipe há muito tempo, então quem lidera a pessoa sabe que não é só o trabalho, é o desgaste emocional, uma série de situações. E daí leva para a escola e busca na escola. E estava morando em São Bernardo na ocasião e morando em São Caetano, que apesar de ser muito perto, às vezes é muito trânsito. Trânsito, uma hora de pico, né? De rush. E aí chegava em casa e fazia janta, etc. E daí eu fui começando a fazer o ajuste de rotina. E daí, né, eu fiz muito ajuste de rotina na minha vida, então eu contratei uma pessoa. Primeiro que eu mudei de São Bernardo para São Caetano. Para ficar próxima à empresa, Para né? ficar próxima ao meu trabalho. Foi uma mudança que eu fiz ainda. Que ajudou muito, já foi um passo, Nossa, né? ajudou. Nossa Senhora, então assim. Então, eu tô falando, por que eu tô falando dessas coisas? Porque às vezes são recursos que a pessoa que está na situação que eu estava nunca não vê. Mas façam terapia, fala, Natália, para as pessoas. Não, terapia é realmente. Porque assim, não é para quem é maluco ou quem tá com problema, não. É Não. para organizar a sua vida, gente. E às vezes você tá numa situação que você não tá realmente satisfeita, mas você não enxerga Não aquilo. enxerga. Sim. E vai levando, e aquilo vai virando doença dentro de Não, você. vai virando um problema mental, Sim. né? Impacta na sua saúde mental. Então tem um monte de coisa aí que gera de reflexo, né? E aí eu mudei para São Caetano, então eu fui morar 3 quilômetros de distância do meu trabalho. Sim. Troquei a minha filha de escola. Pra ficar próximo também, Ficou né? no meio do caminho, né? Então, assim, eu percorria 3 quilômetros para chegar ao trabalho e a escola da minha filha estava no meio do percurso. Sim. Então, tipo, já mudou absurdamente a já rotina. Você tira 2, 3 horas de trânsito aí, né? Aí eu fiz o ajuste de colocar minha filha para estudar meio período e contratar uma pessoa para ficar no outro período com ela em casa. Sim. Então, quando eu chegava em casa, a casa já estava limpa, a Rafa já estava alimentada. Tomada banho, bonitinha. Exatamente. E isso foi uma situação até engraçada de dizer, que foi um pouco antes da pandemia. Sim. E daí entrou a pandemia.
E daí, quando entrou a pandemia, minha vida virou de cabeça para baixo. Sim. Porque eu trabalho numa empresa de equipamento médico. Sim. E- Saúde, né? Então, Na área da saúde. E o home office, ele não acontece. na minha também não. Então, eu tinha uma criança em casa, A moça continuou na pandemia ou ela tinha medo, Natália, de ir? continuou com muita briga com o condomínio. Sim. Porque quando entrou a Entre e pandemia, sai, eles não permitiam, eles né? não permitiam mais entrada de prestador de serviço. Sim. E eu tinha que sair para trabalhar e eu não tinha como deixar ela sozinha em casa. Então, depois de muita briga, muita discussão na ocasião com o condomínio, eles liberaram a entrada dela, porque eu não tinha como deixar ela, naquela ocasião, estava com 11, 12 anos, né? Sozinha o dia inteiro, com aula online. Ela não sabia ligar o computador, gente. A funcionária não ligou de falar, olha, eu tô saindo, aí no ônibus eu pego Covid, ela não falou nada? Não, até porque ela não dava de ônibus, porque ela Uber, mora né? do lado da minha Ah, casa. sim. Então, assim, E não pra tinha nem a questão de levar sua ônibus. filha era Uber, essas coisas de lugar. Apesar que Não, pandemia na pandemia parou, ela não né? saiu de casa. Sim, pandemia parou. Parou tudo, né? Então ela nem saía de casa, né? E E no final deu certo. e essa é a melhor fase que eu tô, na verdade, de ajuste de rotina, porque agora eu voltei pra academia, agora eu consegui ajustar a minha vida, que eu consigo cuidar Um pouquinho de você. muito mais de mim. Sim. E a gente só cuida melhor do próximo quando a gente cuida bem da gente. É, porque se a gente não tá bem, como que a gente vai dar se a gente não tá bem, né? É, Porque a nós gente dá o que a precisamos gente estar tem. bem. E assim, quando a terapeuta falou isso pra você, falou pra mim também, né? Vou voltar. Quando ela fala pra gente listar as coisas de como que tá acontecendo, o que que tá te magoando. Imagina, a última coisa que você põe na lista é que você quer fazer um esporte, uma academia, uma unha. Você olha pra você e você fala, não faço mais nada. Aí quando você vê o cenário, você fala, meu Deus, onde eu me enfiei? E aí a terapia é muito importante, gente. É. Nossa, como Depois que aconteceu a separação e eu consegui me organizar melhor com a minha filha e tudo mais, teve momentos que eu olhei pra mim e falei, o que tá acontecendo com o meu cabelo? Então, Você passou por essa fase Sim. também, né? Parece que você sai de uma... Você volta a enxergar, é uma coisa impressionante. você assim, olha, né? aí você olha fotos da época e você fala, meu Deus, não é assim? É muito, muito louco mesmo. Mas passa, viu, gente? Passa, fica Passa, tranquila, ninguém somos morre. exemplos Ninguém disso. morre, tá tudo aí. É isso aí. Então vamos falar de coisa boa. Por exemplo, eu vou entrar em conquistas agora, né? Porque a gente falou de perrengue, é difícil, não sei o quê, mas tem as coisas boas. A gente conquistou com tudo isso, dificuldade, trabalhando, conquistou nossa casa, nosso estudo após o mestrado, não sei o quê, nosso carro, um status melhor na empresa, porque a gente galgou isso estudando. Então, como que você se sente olhando para trás e fala assim, sou uma vencedora ou não? Como você já falou, eu sou muito abençoada e eu te puxei e falei, não, mas é mérito seu. Como que você olha e fala, você hoje? Dé, quando eu era mais jovem, assim, me imaginar com uns 16, 18 anos, eu não imaginava Tá onde tá hoje. Eu também não, nunca. Nunca, gente. exatamente isso. E é um orgulho, né? Porque você fala, olha onde eu Nossa, cheguei. 44 anos, entendeu? Você olha para trás e fala, o que eu tinha e de onde eu saí, gente. Eu me sinto muito realizada, assim, realizada por ter a minha família hoje, né? Eu e a minha filha, eu me entendo como elo de ligação muito forte, assim, né? Então, meu núcleo familiar, de modo geral, os meus pais, a minha prima, a minha irmã, então, assim, Sempre eu tiveram sou ali, muito né? feliz com a minha família. Então, acho que essa é a maior conquista, Sim. né? E a minha casa, óbvio, as coisas materiais, né? Hoje em dia eu consigo fazer viagens bacanas, que é uma das coisas que eu amo, né? Sim. Eu faço Percebo, viu, na sua rede social. eu faço minhas programações de viagem, assim, que é uma coisa que me acrescenta muito, me enriquece E conhecimento. que 10 anos atrás a gente não poderia estar fazendo, a gente sabe disso. Imagina! Nem pra Praia Grande, porque era luxo, entendeu? É assim. Imagina! As pessoas Imagina! veem as pingas, mas não vê os tombos. Gente, 10 anos atrás não teria isso. Não, a situação é totalmente diferente, né? Eu sou muito feliz com o trabalho que eu realizo. Sim. Né, que é minha fonte de renda, né? Então eu sou muito realizada com o meu trabalho, com a minha filha, assim, eu vejo, acho que a gente fala sobre conquistas, né? Às vezes eu vejo o jeito que ela fala, a opinião que ela tem a respeito das coisas e eu falo, isso faz parte da educação que eu dei. Sim, é uma sementinha que você plantou, né? Exatamente. E aí você vê florescer, assim, você fala, ó,
depender do meu ali, né? Então, acho que quando a gente fala de conquistas é tanta coisa, porque é a conquista das amizades que eu cultivei ao longo dos anos, que acho que faz parte do meu caráter, da relação que eu cultivo com as pessoas, né? É o que você entrega, né, Natália? Entendeu? E pra gente entregar isso, é o que você falou. A gente tem que estar bem para entregar isso. Exatamente. Né? A gente tem amizade de quantos anos no nosso 25, no eu acho que 25, né? 30. Não vou dar minha idade. Não tenho vergonha também, tá? 46. Não tem problema. Mas, além de toda essa questão familiar e de amizades, eu também muito orgulho com as coisas materiais, sem dúvida. Sim, porque não foi nada dado, Às entendeu? vezes, assim, eu já me peguei de falar assim, onde você mora? Daí eu falo, eu moro em tal lugar. Nossa, é muito legal o lugar que você mora, né? E eu acho muito lugar, a região que eu moro. Sim. E assim, eu falo, putz, você é foda. Pode falar palavrão? Não sei se o YouTube corta, pode? Não a sei. gente não sabe. Mas às vezes eu paro e falo, putz, eu morei a minha infância toda a minha infância no bairro Jardim Penha, em São Bernardo, né? Que é um bairro... hoje eu não sei como está, que faz tempo que eu não vou lá. Mas é um bairro mais simples, né? E hoje eu lembro quando a gente saía e ia na sua casa, quando você estava com seus pais, você diz, né? Isso. Sim. Então, eu não imaginava que eu fosse morar num lugar melhor, que eu fosse ter um apartamento bacana, que eu fosse hoje conseguir fazer uma estruturação de investimento para uma aposentadoria melhor. Sim, assim, viajar para onde quer, dar uma escola boa para sua filha, porque a gente não teve. Eu falo eu e você, escola pública, a gente estudou. Escola pública, então, imagina. Eles não têm noção, né? Nem dimensão. A faculdade, a faculdade, pós, MBA, assim, para eu fazer faculdade, eu tinha bolsa de estudos, primeira situação. Sim. Eu não podia ficar abaixo da nota porque eu perdi a bolsa de estudos. Sim. E eu eu prestei um concurso da Prefeitura de São Bernardo, passei muito bem colocada na época, em segundo lugar na Prefeitura de São Bernardo. Então, eu fui funcionária da Prefeitura de São Bernardo por muitos anos. E com o dinheiro do trabalho, eu pagava a faculdade, porque os meus pais não tinham condições de custear isso, assim como sua família também não conseguia custear para você, né? Sim. Só que o que eu ganhava, pagava só mensalidade. Então, eu não tinha dinheiro para comer, eu trabalhava o dia inteiro, chegava lá, vamos comer agora? Não tenho dinheiro. Então, eu vendia lingerie, eu vendia tudo que tinha pela frente para conseguir me formar e sempre foi assim. Então, tudo isso é conquista, né? Então, eu tenho muito orgulho. Eu sei dessa parte de faculdade que é a parte mais difícil da nossa vida, porque não tem de onde tirar recurso. Também cheguei a vender passe escolar e a pé para completar a faculdade. Perrengue, se eu contar hoje, ninguém acredita. Se eu falava, não, Débora, foi assim, gente, foi assim, entre outros perrengues, entendeu? Tem várias coisas, né? Ficar sem comer, não dá tempo. Um dia você tem que ser entrevistada aqui, tá? Eu acho, tem que achar alguém para me entrevistar. Você tem que ser entrevistada. Tem muita história, viu, gente? Mas porque a Débora, gente, é a rainha de transformar karmas em dharmas. Eu nunca vi ninguém na vida que foi capaz de superar as coisas que ela superou com um sorriso no rosto. Eu também acho que eu sou boa nisso, sabe? Eu sou muito boa nisso. A gente chorou bastante também, né? Né? Não significa que a gente não chorou, significa que a gente superou. Mas a Débora é campeã. Obrigada, imagina, você também, todos somos, né? Vou para a parte do conselho. É minha colinha, viu, gente? Não repare. Então, vamos falar assim de dar um conselho pro pessoal, né? Quem está passando por isso hoje, Natália, por exemplo, uma pessoa que engravidou. Hoje as meninas são precoces, porque na nossa época já era, mas hoje está mais. Hoje, com 12 anos, uma menina engravida, né? Infelizmente, não é todas, mas a gente escuta histórias, né? E mesmo não a tão nova, mas as mais velhas, 20, 30 anos, que conselho você daria se acontecesse isso? Olha, engravidei, o cara não está comigo, ou o cara está comigo, mas não é 100%. De que ponto que ela pode partir? O que eu posso fazer? Organizar isso daí. O que você acha? Odé, eu não sei se hoje as meninas engravidam mais precocemente, na verdade. Porque informação elas têm, né? Não é isso. Porque na nossa época nós também tínhamos... Não como hoje, Você né? acha que hoje é mais? Eu acho, porque a gente não tinha YouTube, a gente não tinha... Era bem pouquinho, lembra de Orkut, um pouquinho de Google? Nosso acesso à informação com certeza era infinitamente menor, sem sombra de dúvida. E a mãe não falava com a gente, por exemplo, eu fui criada com vó. Quando eu menstruei, Natália, eu pensei que eu estava morrendo, porque ninguém me falou. Eu olhei e falei, meu Deus, tem que ir para o hospital. Então, olha aqui, porque coitada, ela também não tinha essa instrução de chegar. A gente pode chegar numa filha e falar, menstruação é isso, relação sexual não, e que é a gente isso. Não, mesmo que a gente não fale, eles entram no YouTube e eles vão achar a resposta. E eu não tive essa informação. Então, hoje eles têm muita informação, mesmo assim cometem os mesmos erros. Eu acho que
o melhor conselho que a gente possa dar para todos, né, independente de serem as meninas ou os meninos, é estudem. O estudo transforma Como vidas. diz Cíntia Chagas, é você mesmo se banque, tem o seu dinheiro e sua vida. É isso. Para quando entrar alguém, você tá pronto, você não depender desse alguém, É, né? porque às vezes, eu acho que a questão da gravidez precoce, sem sombra de dúvida, é um problema. Mas às vezes a gente também estrutura a nossa vida para ter uma família constituída como a gente imaginava que fosse Família ser. Doriana. E isso nem sempre acontece. Então, independente, óbvio que gravidez precoce é muito mais complicada, mas as coisas, a gente não tem controle sobre as coisas. A única coisa que a gente controla é a maneira como a gente reage às situações. Sim. Mas a gente não controla as situações, né? Então, se você puder estudar, adquirir conhecimento, desenvolver suas habilidades, avaliar suas competências, para você poder se sustentar, Independente do que aconteça, você né? não fica rendido. Sim. Porque daí, se você está dentro de um relacionamento que não é saudável, você é capaz de sair na questão financeira, né? Porque às vezes você tem questões emocionais que te prendem aquilo, mas o dinheiro não te segura nada. Sim. E infelizmente, tem que falar isso, mas é uma verdade, o dinheiro ajuda. Ajuda a pagar uma pessoa para te ajudar na sua casa. Uma escola boa, Uma boa escola convênio. boa. Sim. Né? Então, assim, e sem o estudo, eu sei que hoje tem várias profissões que dão ascensões, né, para os jovens, né, Sim. de TikTok, YouTube, que tem grandes rendas, né, Sim. rendas muito boas, mas é a Não realidade pra da todo minoria. mundo. Sim. Então, o estudo é o que pode te dar um pouco mais de garantia de que você vai ter um futuro mais estruturado. Então, estude. E o conhecimento da gente ninguém tira. Ninguém. Porque Ninguém você tira. pode... Eu estava voltando até numa questão que você estava falando, eu lembrei, né? Você pode engravidar. Por exemplo, tem muita gente que fala, eu gosto dessa pessoa, se eu engravidar vai ficar junto e vai obrigar... É balela. Se a pessoa acha que um filho vai segurar a relação, o filho ele vai destruir a relação se não tiver base. Não, eu acho que o filho, se o casal não estiver muito bem alinhado, separa o casal, ele nunca une. Separa, porque vem os problemas, o filho, você entendeu? É. As contas, o não dormir à noite. Talvez para as outras gerações que vieram antes da nossa, Sim, nossos pais e avós. nossos pais e avós, os filhos eram motivo de segurar. manter o homem e a mulher Porque se engolia na muita mesma coisa. E é porque a mulher dependia do homem financeiramente, Sim. tinha menos instrução, e uma Sim. série de fatores, né? Mas o filho fazia o casal ficar junto. Hoje em dia não faz, muito pelo contrário, separa. Prestem atenção, meninas. E meninos também. Não vai. Isso daí não é motivo de ficar junto. Não. De jeito nenhum. E quando a chegada de um filho, você perde a intimidade de casal, você perde o tempo de qualidade junto. Tem muito complicador aí Porque que às vem vezes a hora que agregado. vocês vão ficar juntos, vocês estão os dois mortos. Porque teve uma demanda de trabalho, de filho, de conta, de mercado, de comida. E aí quando vocês vão ficar juntos, tá os dois mortos, ninguém fica e acaba perdendo esse negócio do casal. Então, se o casal, trabalhei muito isso na terapia também, se o casal não tem uma base, uma estrutura que é respeito, empatia, não é só amor. As pessoas pensam que tudo é amor, sexo e oba-oba, não é. O casamento, para dar certo hoje em dia, tem que ter uma estrutura, uma base bem sólida, senão não dá certo. E aquilo, né, Dé? A gente colhe o que a gente planta, né? Sim. Então, semeie seu conhecimento, estude, né? Preste atenção nos seus pensamentos. Né? Eu acredito muito na lei do retorno. Sim. Muito. Então, tudo, para mim, pelo menos, tudo é colheita, né? Então, toma cuidado como você trata o próximo, O que você faz? o que você faz. Porque não os dá seus para plantar maçã comportamentos. e colher limão, né? Isso não existe. Então, o que você planta vai vir lá na frente. Pode Uma demorar. hora vem. Uma hora vem. Uma hora vem. Então, faça o bem, né? Isso que a gente tem que falar. Para você e para os outros, entendeu? Para você, principalmente. Se estruture para que, independente do que aconteça, você esteja com uma base forte, né? E para os outros, consequentemente, porque daí você sabe que a sua colheita uma hora vai vir. Sim. Isso aí. Vamos lá na minha colinha, vamos. Estou adorando, viu, dona Natália? Força e coragem, nós vamos entrar agora nesse item, né? Dessa nova geração, vamos lá, se você concorda comigo. Essa nova geração, eu estou falando de para cá, né? Acho que de 2000 para cá, porque não vai ser a nossa, né? Eles não têm a força e a coragem que a gente teve lá atrás, mas aí eu te falo.
a gente dá muita coisa de mão beijada porque a gente não teve, a gente erra muito também. Por exemplo, boa escola, bom esporte, boa roupa, bom passeio, boa viagem. Imagina alguém falar pra gente que vamos pra Bahia esse verão, vamos, não existia na nossa vida. Você acha que é um pouco culpa nossa disso, porque essa geração é molenga e assim, pela nossa educação, por nosso erro, ou porque a nossa geração a gente não teve essa estrutura de pai e mãe, esse apoio. Então a gente correu atrás, a gente estudou, a gente trabalhou, foi pagar. Essa nova geração não tem. O que você acha? Onde está o erro aí? Então, tem um ditado, você tá falando isso, tô tentando lembrar, que eu não lembro que assim, gerações fortes criam filhos fracos. Não tem um ditado que faz isso? Eu tô tentando lembrar. Também, geração forte criam filhos fracos. E geração fraca criam. Não sei. Eu não sei, eu sei que enfim. São ciclos, né? Eu acho que a gente está num ciclo que a gente está criando uma geração mais fraca. Mas eu acho que mais fraca em alguns aspectos. E mais forte em outros. E outros, e que vem para nos ensinar outros aspectos. Eu acho que a nossa geração foi uma geração que ficou numa lacuna, né? Os nossos pais, os nossos avós, vêm numa modalidade de trabalho de uma jornada excessiva, que o CLT é a alma do negócio. Que tinha que ficar 30 anos numa empresa. Que tinha que ficar 30 anos numa empresa, né? Então, vem numa cultura de trabalho que é uma cultura de trabalho muito desgastante. Sim. A nossa é uma transição para a fase que está vindo, né? Do pessoal que nasceu no ano de 2000, 2010, né? Da nova geração, que já vem com o pensamento de que tem que aproveitar melhor a vida. Sim. Né? Você trabalha demais, né? Isso. E a gente fica naquele meio, né? Tipo assim, não trabalho. Meus pais trabalhavam assim. Daí, tipo, eles não estão afim disso. Não estão. É outra pegada, entendeu? Mesma coisa com relacionamento. A gente conversa com os jovens, eles falam, imagina, vocês namoraram 10 anos, 8 anos, casaram com essa pessoa, imagina. Tem essa troca, eles falam, a gente experimenta vários para ter certeza do que é certo. Eles vêm com chips que nós não viemos, né? Então, por exemplo, eles vêm com um chip do tipo aceitar todas as pessoas que não são normativas dentro da sociedade. Então, a gente, na nossa adolescência, nós não tínhamos pessoas homossexuais. Não, e se tinha. Você lembra disso? Era uma tiração de sarro na escola, assim, ele é bichinha. Mas era só o jeitinho, Pra não era geração uma coisa. da minha filha, eu já vejo que ela já tem isso como normal dentro do convívio dela, assim. Nossa geração não foi assim, né? Não foi. A gente aprendeu que é pai e mamãe, menino e menina, e assim. Então eles já vêm com uma estrutura que eu vou falar. Não é nem de berço, porque acho que de berço é a criação que a gente passa. Acho que eles vêm da geração. Eu não sei. Da época deles, que é normal. Por exemplo, a minha época, a Natália, na minha classe, era anormal, era apontada muito. Olha, ela é filha de mãe e pai separado, não anda com ela. Mas eu sofri isso. Hoje vai dentro da escola deles. E você deve ter sofrido também. Muito, imagina. Não, eu sofri com a minha separação. Não, eu tô falando da época que eu era pequena, eu não tinha como me defender. Com 7 anos, uma mãe falando, não anda com ela, porque ela é filha de mãe e pai separado. Os meus pais são casados até hoje, né? Então, é uma união de muitos anos. Mas o que eu falo que eu sofri, porque quando eu estava separada há pouco tempo, eu percebi que alguns grupos que eu me relacionava, que eram grupos de casais... Te excluíram, né? Eu também tive isso. Não convida porque fala, ai, meu marido vai olhar, ela é solteira. Eu fui excluída. Sim. Assim, claramente. E hoje, na classe deles, eu quero voltar lá para hoje, a nova geração. É difícil você ver um pai de aluno, amiguinhos dele, que estão juntos. Você pode perguntar, separou, segundo casamento. Juntou com outra pessoa que tem outro filhinho, virou irmãozinho. Então, hoje é muito normal essa separação. Eu tento me policiar com a minha filha no sentido de que, assim, porque para mim é cultural o grupo familiar, né? Para mim eu ainda tenho essa concepção de família com homem e mulher dentro de casa. Talvez por isso que a minha separação tenha sido tão complexa para eu administrar, né? Porque é uma quebra de valores, né? Para mim foi uma quebra de valores. Então, às vezes eu tomo um cuidado, assim, com a minha filha, de tipo assim, não casa não, porque não vale a pena. Eu tenho que me policiar, assim, sabe? Ninguém presta, não sei o quê, não é assim. Porque não é assim, né? Existem pessoas boas, Existem né? casais que dão muito certo, né? Mas com a nova geração, eu acho que é isso. Acho que eles vêm com chips, assim, de assuntos que a gente tem muito a aprender.
E eu acho que faltam chips neles que a gente tem dificuldade de entender. Sim. Então, uma coisa é a força de trabalho, né? Eu sou líder há muitos anos e eu vejo que, às Você vezes... imagina, por exemplo, sua filha, o meu filho, eu vou te falar, no mercado de trabalho. Tem jovem que vai fazer entrevista, jovem que eu tô falando de 19, 20 anos, que o pai e a mãe tá na porta da empresa esperando a pessoa sair da entrevista. Imagina que Não com 19, acredito. 20 anos eu levaria meus pais para me acompanhar numa situação dessa. Quando às vezes A gente já pegava ônibus, a gente já se virava. Eles têm que levar porque não sabem, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado da maneira que a gente cria os nossos filhos. Então acho que na verdade isso muito é consequência de erro nosso também. Sim, eu tô te Da falando nossa que eu tô criação. me colocando como culpada. De dar. Eu faço assim porque eu não tive. Não sei se você sente isso. Eu faço assim, ó. Aí eu vou fazer isso, a escola é melhor, o tênis é melhor, a viagem é melhor. Só que eu não tive. Então, até que ponto eu estou estragando? Né? É um grande questionamento, né? Sabe que sábado eu fui num evento, pode falar o nome aqui? Pode. Da Camila Vieira e da Júlia Vieira, né? E daí é uma mãe e uma filha, e elas deram uma palestra que eu achei muito interessante, né? A Camila Vieira é uma mulher, acho que 50 e tantos anos, e a Júlia deve ter uns 20 e poucos anos, é uma mulher bem jovem. E daí elas fizeram uma palestra onde a Camila se colocava na posição de mãe, e ela, na posição de filha, elas dividiam um palco no momento da palestra, e a Camila passava situações que ela poderia fazer que poderiam impactar na criação da filha. Sim. E daí a filha ia explicando o que aquilo poderia dar de reação, né, na educação do filho. E daí eles falaram muito de limites, né? Então, realmente, acho que na nossa geração a gente coloca menos limite. Sim. Né? Limite de... tratar adequadamente os mais velhos, por exemplo, que eu acho que honrar pai e mãe é a alma do negócio, assim, né? Então, eu acho que a nova geração às vezes falha um pouco nisso, mas eu acho que muito é erro da gente. Sim. Tempo de celular, que eles ficam muito. Esse celular eu acho que prejudicou muito, mas assim, todos eles usam. Todos eles vivem com isso, é joguinho, é falar no WhatsApp, é videogame, é tanta coisa envolvida que nessa época, quem tinha um Atari era rico. Não, eu fui ter celular quando eu estava na faculdade. Eu fui ter celular com uns 22, 23 Porque anos. você comprou, porque ninguém te deu, né? Sim, né? Hoje as crianças têm menos de 10 anos, elas têm celulares. iPhone ainda, que tem sim. Tem, né? Então, sei lá, eu acho que a gente tem muito para aprender com eles. Sim, muito. Nessa questão de nos equilibrarmos mais em relação aos vários setores da nossa vida, vida pessoal, vida profissional, cuidado com saúde, que eu acho que eles têm muita coisa para ensinar pra gente nisso, mas eles também têm muita coisa para aprender em relação a valores, a limites. É uma geração muito desapegada, né, Natália? Muito Muitas, desapegada. a tudo, assim, a relacionamento, a amizade. Ai, não deu certo, tudo bem, não falo com você, não sei o quê. É assim, eles resolvem muito fácil. É descartável. Em resumo, é a gente aprendendo com eles e eles aprendendo com a gente, né? Sim. Acho que a gente também tem que estar aberto a ouvir, porque senão vai gerar um conflito sem fim. É, lógico, a gente tem que estar, porque a gente não é dono da razão. A gente aprendeu lá atrás, mas como a Tereza falou na outra entrevista aqui, a gente aprendeu lá atrás, hoje não é mais assim. E a gente tem que se adaptar, não concordar, mas se adaptar, né? Falar, eu vou tentar de um jeito ou de outro ensinar o que é certo, o que é errado e... Encontrar um meio termo, né? Encontrar um meio termo, verdade. Vamos lá, minha colinha aqui. Desculpa, viu, Ná? Mas eu tenho que ir vendo assim para não me perder, né? Vamos lá. Vou falar um pouquinho, agora eu vou falar um pouquinho do canal, mas é rapidinho. O canal, gente, ele foi criado transformando karmas em dharmas para a gente trazer histórias aqui. Eu já falei a primeira vez, vou falar de novo, né? Para a gente trazer histórias aqui e compartilhar, mesmo que não sirva para você, mas compartilhar com outras pessoas. Por exemplo, eu tenho uma amiga que precisava ouvir isso, minha vizinha está passando por isso, eu vou colocar. Então, é um canal para transformar e para ajudar pessoas, porque eu acredito que a gente está aqui para fazer alguma coisa de bom por esse país, por esse mundo, entendeu? Porque a gente vem nessa loucura no automático, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar, eu tenho que criar meu filho, eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer aquilo. E esquece da gente como ser e das outras pessoas. Então, é um encontro, no meu entendimento, não estou dizendo que eu estou certa não, mas é um encontro de pessoas com histórias diferentes e que eu acredito que um possa ajudar o outro. Então, quem puder dar like, compartilhar, mandar para um amigo, para a mãe, para o pai, vai estar ajudando não só você, mas como outras pessoas, entendeu? Então, é só uma pausa para falar. Isso aí. Então, vamos falar um pouquinho, quer ver agora, do que a gente acredita que a gente pode fazer diferente como mãe e para ajudar os filhos, entendeu? Para, tipo, tá no finalzinho, mas assim,
que você acredita que agora, depois de tudo que a gente passou, aprendeu, o que a gente pode fazer diferente na educação deles, para a gente mesmo, para tornar essas pessoas melhores? Nossa, não sei, me dá a resposta, que eu tô com esse problema na minha casa. Eu também. Porque a gente não tem um manual, né? Por exemplo, Não tem. igual a gente conversou aqui, a gente é mãe, a gente aprende a ser mãe, como eles aprendem com a gente a ser filho Na também. raça. Na raça. E aí a gente tenta falar, mãe, o que eu posso fazer para que 10 anos ele esteja bem, com uma família legal, bem-sucedido, sabe, feliz, não só pensar, porque essa geração nova pensa muito nesse negócio do YouTube, do TikTok, que eu acho que chama, né? Vou ganhar dinheiro, você é um Neymar, você é jogador de futebol, você a Virgínia, você blogueira. E não, a gente tem que mostrar para eles que tem uma parte da população que tem que consegue, mas tem outra que precisa ser a mente, que precisa pensar, que precisa transformar, entendeu? Como que a gente faz isso? Eu acho, tem uma frase que diz assim, ó, cuide dos seus pensamentos, porque seus pensamentos governam a sua vida. Sim. Eu acho que a gente está numa geração que tem muito problema de saúde mental. Todo mundo em psiquiatra. Então, assim, não é exatamente como criar os filhos, mas eu acho que a gente precisa observar mais os nossos filhos dentro de casa, escutar mais. Porque eu acho que eles têm muitos desvios hoje em relação a essa parte de rede social e tudo mais. Então, acho que a gente vai aprender na raça, como a gente aprendeu quando eles eram bebês, e essa fase passou, e a gente está entrando hoje, né, nós duas, numa outra fase, que é a fase que a gente já está na fase da adolescência deles. É bem difícil, né? Bem difícil. Fase. Mas eu acho que a gente tem que policiar os nossos pensamentos e incentivá-los a policiar os pensamentos deles, porque realmente os nossos pensamentos governam a nossa vida e são eles que vão determinar o objetivo do seu futuro, o que você vai fazer para alcançar cada coisa, sim, não se desviar do caminho correto, prestar muita atenção quando eles estão muito isolados para entender o que está acontecendo. Porque nem sempre aparece, né, a depressão, por exemplo, eu falei com a Tereza, ela não é assim vista, às vezes ela é silenciosa, né? Às vezes eles, com acesso à rede social, eles estão conversando com pessoas que a gente nem imagina que estejam. Você monitora celular? Porque eu monitoro também algumas coisas, não é assim isso, tudo. Exato. Mas quando tá no banho, não sei o que, eu pego, eu tenho a senha, eu olho, porque a gente tem que ficar de olho, né? Eu acho que tem que tomar cuidado, porque assim, eles são de uma geração que eles acham que eles sabem tudo. Talvez a gente também fosse assim, e a gente não tinha essa percepção, né? Sim. Talvez isso seja normal. Sim. Né? Mas eles acham que eles sabem tudo e eles estão aprendendo ainda, né? Eles não estão nem com todas as conexões neurais prontas, formadas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, eu acho. Sim. Prestar atenção, né, Ná? Exato. Então é isso, gente. Quero agradecer. Muito obrigada, amiga. E vou convidar, a gente vai fazer um ainda de amigas, de falar outras coisas, porque a nossa coordenadora que já me explicou que a gente tem um braço no podcast de falar de outro, não ficar fazendo só coisa séria, coisa, né? A gente pode fazer, eu vou fazer isso ainda, vou ajustar, vou alinhar. Estou começando, peço paciência, eu acho que está muito legal, é a segunda vez que eu faço. Então, assim, conversar e bater um papo e explicar para as pessoas que tem solução, que a gente tem problemas, todo mundo, mas que a gente consegue resolver. E que às vezes não tem certo e errado, né? São experiências diferentes, né? Que eu acho que você está tentando fazer. Sim. Transmitir um pouco das experiências sua e dos seus convidados. Sim. Né? Mas não tem certo e errado na... Não se puna de falar, não consigo, não sou boa nisso, não vou fazer, não vá por esse caminho. Se precisar de ajuda, procure um terapeuta, porque eu acho muito importante. Procure uma religião, não importa qual, vá no que você se sinta bem. Se não tiver, não querer ir em algum lugar, tenha o seu momento com Deus, sabe? Faça a sua oração dentro da sua casa mesmo. Importante. Eu esqueci de falar da pirâmide, porque eu faço terapia hoje com a Maria, mas eu fiz 8 anos com a Cláudia Dias, né? E ela me ensinou o negócio da pirâmide, é sensacional. Se você levar isso para sua vida, vou finalizar, né? Porque eu tô olhando o tempinho que tá acabando. A pirâmide é o seguinte, gente: mente, corpo e espírito. Então, terapia, uma religião, não importa qual, e exercício físico. Se você fizer esses 3 e estiver alinhado, ninguém te derruba, filha. Você fica forte e encara qualquer problema. E isso é isso aí, né? Obrigada, Natália. Obrigada a você. Muito obrigada a todo mundo. Espero te receber em outros momentos. Me desculpem se eu falei alguma besteira. Eu também, porque a gente está no começo, aprendendo, mas vai... É isso. A intenção é boa. A intenção é de coração para fazer outras pessoas a passarem por isso e ser feliz e a gente multiplicar isso aí. Muito obrigada. Obrigada, amiga. Quero dar um presentinho para Natália. Espera um pouquinho. Eu tava esquecendo. É um mimo, tá? É um mimo.
obrigada, Obrigada amiga. por você existir na minha vida. Muito viu? obrigada. Eu vou te falar que hoje é um dia muito especial, a Débora sabe, que eu tava esperando o resultado de um exame que eu tava bem apreensiva, né, Dé? Tava, e deu tudo certo. E deu tudo certo. Muito obrigada, eu tô E além muito de vir aqui, nós feliz. vamos comemorar, viu, Muito gente? feliz, muito obrigada. Nossa, amei. Lindo, 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 amei. Então, eu vou finalizar agradecendo. Não esquece do like, de se inscrever no canal, ativar o sininho. E eu vou colocar no comentário que é fixado, vou colocar contato da Natália, o meu, se vocês quiserem conversar. Quem quiser participar também, entrar em contato comigo, contar a sua história, fica à vontade. Obrigada e até a próxima, Obrigada, gente. gente.